Então, gente, o que falar desse filme, né? Me arrepia só de falar, só de lembrar, né? O nome do filme é Depois do Universo. É um filme que, assim, mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu coração, mexeu muito com a minha vida, né, gente? Por quê? Porque há 3 anos eu fui diagnosticada, né, com lúpus. E finalmente fizeram um filme, mas é um filme muito lindo relacionado sobre a doença com a qual eu possuo. Então, né, gente, o filme se baseia na história de Nina. Nina, ela é portadora de lúpus e ela é pianista e tem o sonho de tocar em uma orquestra sinfônica. E daí, o que acontece, né? Ela mora com seu avô, né? E ela faz exames de rotina e tudo mais. E quando ela era criança, ela estava tocando assim, pingou sangue no piano e ela descobriu o seu diagnóstico de lúpus. E ela fala que é lobo, né? Lobo, que auto-ataca ela e tudo mais. Mas mesmo assim, ela não desiste de tocar piano e tudo mais. E o que acontece, né? Ela vai pro médico e a médica fala que o rim dela, né, ela tá perdendo o rim dela devido à doença, né? O lúpus atacou o rim dela. Como aconteceu comigo no caso, só que eu não fiz hemodiálise no caso, né, gente? Daí ela precisa de um transplante de rim, né? Daí ela tá lá tocando assim, ensaiando assim o piano. E daí o que acontece? A mulher, no caso, tem preconceito com a doença dela e fala que ela não vai poder mais por conta do tratamento dela. E não vai poder mais dar aula para as crianças, para não assustar as crianças devido aos acessos dela, marca de acesso. Tá, daí ela começa, e daí o que acontece, né, gente? Quando ela tá lá ensaiando, para um moço de bicicleta, né, e atropela o piano dela. Aí ela fica meio que brava. E depois, na hora que ela vai pra fazer a sessão dela de hemodiálise juntamente com o vô dela, ela descobre que o médico que vai ficar com o caso dela é o Gabriel, Dr. Gabriel, né? E daí ela sempre muito pessimista, vendo o lado ruim do lúpus e tudo mais, e ele botando ela pra cima, falando que ela tem que ser um copo meio cheio, não pode ser um copo vazio, né? Daí ela fala até pra ele, mas você sempre é alegre assim? E você sempre é pessimista assim? E ele fala pra ela, né? E daí ele cria uma amizade ali com ela e tudo mais. E daí o que acontece, né? O pai dele acaba descobrindo, né? Ela faz a sessão de hemodiálise lá e tudo mais, e tem um relacionamento com ele, né? De amizade, né? Por enquanto. E daí o que acontece? O pai, né? O pai dela acaba descobrindo. O pai dele, né? Que é o diretor ali do hospital, acaba descobrindo o caso dos dois. E residente, ele é residente, não pode ter caso com o paciente. E daí o que acontece, né? Ela manda uma foto do prato de comida pra ele lá, fala que vai vir jantar na casa dela. E ele dá um fora nela, fala que não, que ele já tá marcado pra jantar em outro lugar, ela fica triste e tudo mais, né? E daí o que acontece, né? Eles acabam se falando de volta, né? E ele acaba marcando um jantar, né, com ela e tudo mais. E ela acaba chorando pra ele, falando que ela foi demitida do lugar onde ela treinava e que ela quer tocar numa orquestra sinfônica, só que onde ela treinava não deixam mais ela treinar devido ao lúpus e tratamento dela. Daí ele, do jeito que ele gosta de agradar paciente, porque ele leva pudim para um senhorzinho lá, ele gosta de fazer de tudo pelo paciente, né? Ele acaba achando um piano numa igreja, numa capelinha, e faz ela tocar lá. O pai dele descobre de novo, fica bravo com a situação, mas mesmo assim, ela fica tocando lá e tudo mais. E daí ela fala, mas não vai dar tempo mais de fazer o teste. Daí ele leva ela de bicicleta. Leva ela lá de bicicleta, ela consegue se inscrever pra fazer o teste. Eles mentem, né, que o avô morreu, né, os dois juntos. E daí o que acontece? Ela passa no teste. Daí pra comemorar, ela faz o jantar lá, ele come, né, o jantar dela e tudo mais. E o que acontece, né? Daí depois, ela convida ele pra ir numa balada, tinta neon, passa neon assim nele e tudo mais, eles dançam, né? Ele fala que ele não leva jeito com dança, mas daí ele acaba dançando, se entregando a ela. E aí nisso ocorre o primeiro beijo, né? Eles
ficam juntos, né, literalmente pela primeira vez numa sacada, assim, né, no negócio onde ele mora. E é muito lindo, né, os dois juntos, assim, se entregando de corpo e alma, né, e tudo mais. E ela falando que queria ver o céu estrelado, né, só que ali não tinha estrela, daí ele leva ela lá pra uma sacada e eles acabam ficando juntos, né. E daí o que acontece, né, gente? Antes disso, ele convida ela pra jantar na casa dele, só que daí o cara, o Coque fica junto com ele, tem um relacionamento com um homem e leva esse homem lá também junto. E ele que faz a comida, nem é o Gabriel que faz a comida, é ele que faz a comida. E daí ela desconfia, né, tudo mais. Só que esse cara que tá junto com o amigo dele, que o nome do amigo dele, deixa eu pegar aqui pra lembrar, né, gente? O nome do amigo dele é o Yuri. Daí o Yuri, né, convida um amigo dele lá, um namorado dele, um ficante dele lá, só que ele é muito grosseiro, né? Ele pega e fala pra ela: nossa, por que você tem esse excesso? Você faz hemodiálise? Nossa, você não pode fazer nada, né? E vai, tipo, que deixando ela pra baixo, mas ela se reerguendo mesmo assim. O coisa dele dá um jeito de tirar ele dali, né? O Gabriel, e ele fica junto com ela. E daí que acontece tudo aquilo. Eles comem arroz, depois comem pudim. E ela descobre que nem foi ele que fez a comida, foi o Yuri. Tá, tudo bem. E daí o que acontece, né? Depois de tudo isso, né, tudo mais, ela acaba conhecendo também uma colega lá, né, na hora que ela tá fazendo hemodiálise, que é a Viviane Araújo, gente, que atua super bem. É a Amanda, né, que ela já conseguiu um transplante de rim uma vez, e depois, né, ela de novo, né, teve problema no rim e tava lá, e daí ela utilizava um copinho assim de água que a filha dela fez pra ela ter esperança de ter um transplante de rim. Tá, tudo bem. E daí o que acontece, né, gente? No caso, daí depois de tudo isso, tá, daí o que acontece, né, gente? Ela tá lá junto com ele e tudo mais, né, nos jantares dele. E daí ela pega, né, e vê uma mensagem, né? Ele tá mostrando as fotos da montanha, onde que ele sempre ia com a mãe dele, né? Mostra pra ela. Só que daí nisso chega um e-mail lá pra ele falando que ele vai ser tirado, né, da residência devido ao relacionamento com o paciente. Ela fica assim muito brava, né? Ela Então, chega no dia que ela vai lá pro ensaio da Orquestra Sinfônica, só que daí o que acontece? O pai dele, de propósito, deixa, digamos assim, ele mais horas e mais horas, né, no negócio de... lá, de plantão, né? Ele fica lá de plantão mais horas de propósito. E daí o que acontece? Ele consegue dar conta, só que daí ele vai de bicicleta e acaba sofrendo um acidente, né, de moto. Só que daí, mesmo assim, né, ele chega atrasado demais, porque na hora que ela foi tocar lá, acaba pingando sangue no nariz dela, acontecendo a mesma coisa que aconteceu quando ela era criança, e ela acaba sendo internada no hospital, né, vai parar na UTI, lá, coisa do tipo. Tá, e daí ele tenta animar ela, só que ela já tá num estado que não se anima mais, tá perdendo a esperança de vida já, né, e tudo mais, tá bem triste, né? E daí o que acontece? Ela tá bem assim, triste mesmo, né? Porque daí ele pede desculpas pra ela e tudo mais, né? E daí ela acaba descobrindo, né, que no caso, né, ele ia ser, né, demitido, né, do hospital se tivesse um caso com ela e tudo mais. E daí, antes disso tudo, né, ela pega e começa a renegar ele, né, a não querer mais, né, se envolver com ele. Ela acaba sendo pessimista, falando que não vai dar certo, porque ela não pode namorar com ninguém, ela não pode ter uma vida normal. E daí ele fica muito chateado, né, vai pra casa dele, fica pensativo, ela fica renegando ele nos tratamentos, né, e tudo mais. Só que daí depois eles têm uma reunião, né? Tem uma reunião lá, daí ela entra lá e fala que foi a culpa dela. Ele não tem nada a ver com isso, né? Daí tá, o pai dela aceita e tudo mais, né? E daí o que acontece, né? Ela acaba, né, perdoando ele, eles acabam se falar de novo, né? E daí quando ela toma alta, ele faz uma surpresa pra ela, né? Porque ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu, né, no dia lá, fazer as coisas que ela teria que fazer, né? Que era ao ensaio dela lá e tudo mais.
ela não conseguiu, e daí ele faz uma surpresa pra ela, faz tipo uma orquestra sinfônica caseira dentro da própria capela onde tá o piano dela. Daí ela toca lá, toca uma música que ela fez, que é essa música do filme, né? Que é Depois do Universo. Linda demais. E daí até o pai dele se emociona, bate palma pra ela e tudo mais. Depois que ele discutiu, né, com o pai dele e tudo mais, ele acaba aceitando ela, né? Tá. E daí o que que acontece, né? Depois disso tudo, né? Depois disso, os dois ficam juntos de novo, né, e tudo mais, né? Foi tudo muito bem aceito. Só que daí ele resolve, né, depois disso que ele fez pra ela essa surpresa, ele resolve viajar na montanha lá que ele ia com a mãe dele. Só que daí quando ele tá lá sozinho, pensativo, a foto da mãe dele acaba voando. Ele vai tentar pegar a foto da mãe dele e ele acaba caindo da montanha, dando um traumatismo craniano e ele acaba morrendo. Daí o que que acontece, né, gente? Depois vai passando os anos, ela vai tentando se conformar, né? E ver o vídeo dele, tá triste e tudo mais. Daí depois, no aniversário dela, ela acaba ganhando o transplante de rim do pai dele, né? Porque ele fez isso pelo filho dele. É muito comovente, né, gente? Esse final é bastante triste, né? Bastante... assim, porque ele foi um anjo na vida dela o filme inteiro, daí ele acaba morrendo, é demais, né? Então, né, gente, esse é o filme, é um filme da Netflix que tá fazendo muito sucesso. Inclusive, eu queria falar aqui que, meu Deus, né, como que esse filme, assim, foi renovador pra mim, porque eu passo por isso, né, gente? Eu passo pelo lúpus e entrar nesse mundo é muito bom, assim, pra estar conhecendo um pouco mais sobre a doença, né? Júlia Bia atua super bem, que faz o papel da Nina. Del Henrique Zaga, que é Henrique Zaga, que é o Gabriel. Ele é lindo, maravilhoso e atua super bem também. Daí tem o João Miguel, que é o Alberto, o Otton Batos, que é o Joaquim, Léo Bahia, que é o Yuri, Viviane Araújo, que é a Amanda, Denise Ventia, que é Emílio Borba, Adriana Lessa, que é a Lourdes, e a Raimunda, que é da Hemodiálise lá também, que atua super bem. É um filme sensacional, né? Até que enfim fizeram um filme, né, gente, pra gente que faz parte do lúpus, né, e convive com isso, né? E me comoveu demais, né, gente? Super indico pra vocês Depois do Universo, né? Tem umas trilhas sonoras muito boas também.